quadro Direto ao Ponto, com a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, que hoje vai falar sobre a saúde mental em tempos de eleições, o impacto psicológico da polarização e da violência no debate político. E aí aqui a gente pode falar a respeito dos eleitores em si, como um todo, mas também dos candidatos, enfim, dos partidos, de todos envolvidos aí nas eleições. Bom dia, doutor. Bom dia, bom dia. Então, a gente presenciou recentemente aí um fato trágico aí, da gente ver aí dois candidatos aí enfim, o principal polo econômico do Brasil aí, sendo num debate o palco de uma violência, né? A gente sabe que a violência verbal também é um tipo de violência, mas a violência física, ela acaba sendo mais midiática, né? A questão, enfim, uma possibilidade de lesão física, e no caso essa situação foi uma cadeirada, né? Não foi usado um objeto para machucar um outro candidato, né? Óbvio que cada um tem as suas justificativas, mas de fato tivemos aí em situação nacional, todo mundo vendo, não tem como dizer que não teve a agressão. O que fica nos passando na cabeça é o que leva, né, uma pessoa, ambas públicas, ambas já com carreiras consolidadas, né, pessoas, enfim, que têm uma popularidade muito grande, né, cada uma na sua área, um no jornalismo, outro a questão aí de influência digital, que seja, né, empresários, tudo, é o que leva uma pessoa a adotar esse tipo de prática mais primitiva, né? Então, o que a gente sabe? Frente ao estresse, tá, todos nós vamos recorrer ao uso de mecanismos de defesa mais primitivos. Então, a gente, sob estresse, a gente tende a dar uma regredida nos nossos comportamentos. E a gente acaba, muitas vezes, recorrendo, de fato, a comportamentos primitivos, mais animais mesmo, como a violência. Tá? A gente sabe que o ser humano evoluído, né, o quanto que a gente já reduziu o índice de agressão entre as pessoas, né? Tem pesquisa mostrando que a taxa de homicídio, por mais que a gente ache que esteja aumentando, que tem lugares do mundo ainda muito perigosos, a taxa de homicídio, tá, ao longo dos anos, ela tem reduzido drasticamente. Né? E isso significa a evolução do ser humano, que a gente está conseguindo resolver cada vez mais as coisas através da conversa, através de acordos, através de mediações, tá? O que é esperado dentro da evolução do ser humano. Tá? Mas nesses ambientes de eleições, tá? Principalmente nos últimos anos, a gente de fato tem visto realmente padrões 8 ou 80 dentro das eleições. As eleições últimas presidenciais também a gente teve um padrão 8 ou 80, que a gente chama de polarização. Tá? Ou você é branco, ou você é preto, ou você é azul, ou você é vermelho, ou você é X, ou você é Y. Tá? E a gente vê que ao longo da evolução do ser humano, essa tendência à polarização, tá, ela é sempre tentada fugir, a gente sempre tenta flexibilizar o pensamento de ver mais possibilidades, mas a base do ser humano ela é polarizada em termos de pensamento. Tá? Então a gente começa ao longo da vida realmente com uma tendência à polarização, com o tempo a gente vai aprendendo, tá, de que existe lado bom e ruim de todas as coisas. Então, quando a gente volta à polarização, a gente está voltando a um pensamento mais primitivo. Isso é importante. Tá? E essa forma de pensar, muitas vezes a gente vai encontrar no ser humano quando ele está também sob estresse. O eleitor está sob estresse, o eleitor está com medo, de que aconteça alguma coisa, né, de que, enfim, mude totalmente o regime político de uma cidade importante, de que vai ser tomada por pessoas de determinado tipo, de que a gente vai perder tudo. Então, nesse tipo de estresse, de pavor populacional, de que, né, no caso o candidato coloca o pavor em todo mundo, isso faz com que a polarização se acentue. Tá? Então, é por isso que é muito criticado assim, quando o candidato acaba utilizando discursos que promovam a polarização dos eleitores. Tá? Então, isso é uma coisa que o candidato tem que ter muito cuidado, porque o ser humano já tem essa tendência. O ser humano sob estresse, aí sim que ele vai tentar polarizar, e a polarização, com certeza, ela aumenta a violência. Tá? Então, nas guerras, a gente sempre tem uma opinião polarizada, né? Quando a gente vê barbárie em futebol, em geral, são opiniões polarizadas. Tá? Então, com certeza,
esse tipo de conduta entre candidatos, ele não deve ser estimulado. Eu acho que sim, a gente tem que ter as sanções necessárias para evitar com que isso se alastre dentro também da comunidade de eleitores, né? Mas, ao mesmo tempo, pegando o quesito eleições, a gente percebe que o eleitor, muitas vezes, ele comenta muito mais esse tipo de ação. Isso virou notícia nacional, Sim. até internacional, por ser algo completamente fora do normal, né? E a questão da polarização vem muito forte no nosso país aí nos últimos anos. Aqui na região a gente pode dizer que é mais ponderado. As pessoas em todos os debates, especialmente que a Rádio Dependente vem promovendo, vai ter uma outra discussão um pouco mais acalorada, mas os candidatos eles têm mantido aí um bom nível, que é a questão de apresentação de propostas. Mas se tu vai perguntar para as pessoas aqui, ou até mesmo de São Paulo, me fala de algum projeto que tem discussão lá em São Paulo, ninguém vai saber falar. Sim. Agora fala quem é que está agindo de um jeito, ou de que faz o que ele faz para a câmera lá na hora que fica tendo a discussão, ou que esse já agrediu aquele outro, as pessoas parece que elas estão mais atentas, né? De que forma que mudar isso também, doutor? Porque é o próprio consumo, né? As pessoas parece que elas ficam mais atentas a esse tipo de situação. Reclamam, dizem, mas é uma vergonha e tudo, mas parece que também muitas vezes não procuram saber quando tem um projeto mais específico que vai desenvolver aquela cidade. Exatamente. O ser humano é complicado, né? O ser humano gosta de show, né? O ser humano gosta de pessoas que são boas comunicadoras. E o que a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, são dois candidatos com pouca história política, né, com pouca trajetória política ou zero, né, não me aprofundei em nenhumas, mas muito bons comunicadores. Poxa, né, né, tinha um programa, ou tem um programa, não me lembro, né, de alta, né, muita gente vendo, e o outro um excelente comunicador, né, de internet, esse tipo de coisa. Então, a gente está vendo que cada vez mais esse perfil de político mais comunicador do que de fato conhecedor, né, de política, conhecedor de políticas públicas com capacidade de execução. Né? A gente sabe que um cargo executivo, a pessoa precisa ter uma alta capacidade de execução e de organização de tarefas, né, de administrativas, enfim, políticas. Né? É um cargo, né, que não basta só falar bem, você tem que saber executar, tá? Mas o povo aí perdido na falta, né, de pessoas que têm essa confiança, tá? Então a gente também está tendo uma problemática ao longo dos anos de candidatos, né? A gente está vendo, principalmente nas eleições maiores, né? A gente está vendo que as pessoas acabam não tendo muitas opções assim políticas mesmo. Aí o pessoal acaba se agarrando em quem fala bem. Tá? E isso acontece em tudo que é área, né? Então, o bom vendedor, às vezes, o produto não é bom. O que é bom é a forma como ele vende o produto. Então, acho que o eleitor ele tem que ter muito esse cuidado, isso aí, de, olha, não é só no discurso do que você está vendendo. Você tem que entender, de fato, qual que é a proposta, o que essa pessoa está fazendo. Essa pessoa vai ficar 4 anos, pelo menos, ali governando. Tá? Então você tem que estar atento não só à lábia, né, que a gente diz, né? Vendedor ter lábia, todos a gente sabe, vendedor bom todo tem lábia. Tá? Mas o que de fato, será que ele está te vendendo uma coisa boa? Será que realmente ele vai conseguir executar o que está falando? É isso que o eleitor tem que fazer. Mas infelizmente o ser humano gosta, né, de circo, né, gosta dessas coisas e aí acaba às vezes entrando numas ciladas, aí dá 2 meses depois está reclamando, né, de que você não devia ter votado tal pessoa, achei que ia ser diferente. Então é isso aí, a gente tem que ter um pouquinho mais de racionalidade também na hora de escolher o seu candidato, né, isso é importante. Acho que um assunto talvez para uma próxima conversa, doutora, é em relação a lidar com a frustração, porque tem a ver também, porque talvez não aceite a opinião do outro, Exato. Por pior que seja a opinião do outro, mas não está aceitando, não consegue lidar com aquilo, então acaba se tornando violento, né? E na questão de votação de time, enfim, de religião, até das guerras e tudo mais também, porque são opiniões diferentes, as pessoas não conseguem talvez lidar com tudo isso e aí acaba ficando violento ou tomando atitudes mais drásticas, enfim. Eu acho que isso, nesses debates grandes também, ser educado não dá ibope. Então, quanto mais tumulto você fazer, mais vai dar ibope para você, seja bom ou seja negativo, né? Falem em mim, mas falem mal, mas falem de mim, né? Então a gente tem esse ditado. Esse que é o grande problema. E bom, né, Ricardo, que vocês falaram aqui que aqui na região o pessoal está ponderado, tá? Isso é ótimo. E mesmo sabendo aqui, eu sou de Porto Alegre, vim para cá, né, em 2008 aqui na região.
E a gente vê, realmente aqui existe uma polarização grande entre várias cidades, né? São só 2 partidos muitas vezes, né? E a gente sabe que, na grande maioria das vezes, a gente não vê esse tipo de baixaria que a gente viu lá que está acontecendo em São Paulo, né? Então, parabéns aqui para a política da região, né? De que a gente não está se rebaixando, né, a esse tipo de conduta, tá? Tanto que a gente está conseguindo fazer debate dentro da rádio, conseguindo conversar, conseguindo manter os debates. Isso é um ponto total positivo. Acho também muito pela experiência dos candidatos, né? A gente tem muitos candidatos aqui na região que são muito experientes, né? São pessoas que estão aí na política há muito tempo e que bom, isso traz uma qualidade. Não é à toa que o Vale está crescendo aí como um todo, né? Valeu, doutor Moreno. Acerto, então. Abraço a todos aí. Dr. Rafael Moreno, médico psiquiatra, participa conosco sempre às segundas-feiras no Direto ao Ponto.